Olá, estudando mais um pouquinho de língua portuguesa. Vamos continuar com o assunto conjunção, agora a parte 3, da página 105 a 108 da sua apostila. Então, nós já fizemos o estudo inicial de conjunção para você saber que a conjunção é a palavra que vai ligar duas orações num período. E assim nós fizemos, por exemplo, Ana estuda. Ana estuda e trabalha. Lembra disso? Então, olha, quer dizer que eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, então eu tenho um período composto. Lógico, período composto. Quando eu falo Ana estuda, você já entendeu. Não precisa de eu falar que trabalha para você entender a intenção de eu informar que ela estuda. E se eu quiser dizer também só Ana trabalha, também não precisa dizer mais nada, você já entendeu que Ana trabalha. O que isso quer dizer? Que as orações são coordenadas e que você está diante de um período composto por coordenação, perfeito? Ótimo. Então, dessa forma, você tem aqui a conjunção que você vai classificar como coordenativa e pronto, e acabou. Ao passo que, se eu falar que Ana gostaria, já falei uma oração, porque tem um verbo. Aí vem aquele detalhe, mas eu não entendi, não dá para entender. Quem gosta, gosta de algo. Exatamente, então essa oração não tem sentido sozinha. Então você já não pode falar que ela é coordenada, ela não é, porque as coordenadas têm sentido sozinhas. Então, eu vou completar o sentido agora. Ana gostaria de que fizéssemos as pazes. E nós brigamos. Aí a Ana está querendo que nós façamos as pazes. Então, aqui tem o verbo fazer. Então, aqui eu tenho outra oração. Você já tinha dito que esta oração já não faz sentido sozinha. Então, esta agora veio completar-lhe o sentido. Quando você estiver diante de um detalhe dessa circunstância aí de oração completando o sentido da outra, então aquela que pede que uma outra venha completar-lhe o sentido, é a oração principal. Aquela que vem completar o sentido da outra é a oração subordinada. E na aula anterior, nós já introduzimos orações subordinativas. Então, é lógico, você sabe, é aquela que traz uma oração subordinada. Então, esse que aqui é a nossa conjunção subordinativa, e você sabe que está estudando esse tipo de conjunção porque mais à frente você vai estudar as orações subordinadas. Então, dependendo do tipo de conjunção subordinativa, é o tipo de oração subordinada que eu terei. Então, você já viu na aula anterior que esta conjunção aqui traz uma oração que eu poderia transformar em disso. Ana gostaria disso. Disso que? De que fizéssemos as pazes. Então, a hora que você tem uma oração que pode ser substituída por isso, ou disso, ou nisso, dentro do período, e completa o sentido de outra, então você sabe que ela é subordinada e é substantiva. Nesse contexto aí das orações subordinadas, falamos também daquelas que vêm introduzidas por pronome relativo. Por exemplo, este é este é o aluno. Observa que você está querendo que eu diga mais alguma coisa, mas que é aluno, né? Este é o aluno do qual lhe falei. Então, você observa que até já coloquei do qual, porque você sabe que o qual, a qual, os quais ou as quais, sempre é pronome relativo, certo? Essas palavras que eu disse sempre são pronomes relativos. Então, pronto, aqui é uma oração, ó, este é o aluno, porque aqui tem o verbo ser. Aqui é outra oração, porque aqui tem o verbo falar. E este é o aluno, eu lhe falei do aluno, está vendo que esse o qual é pronome relativo exatamente porque retoma
o nome aluno. Então, ótimo, entendi perfeitamente que ele é pronome relativo. Aí você se lembra que o pronome relativo também é um conector subordinativo, ou seja, ele também traz uma oração para o período que faz referência a outra oração. Aqui mesmo, esta oração do qual lhe falei, vem esclarecer o sentido aqui da palavra aluno, porque se eu falar só este é o aluno, você vai ficar assim, mas que aluno, né? Então, o aluno do qual eu falei, certo? Então, ótimo, você concorda que essa oração aqui, então, tem que ser chamada de principal e esta aqui tem que ser chamada de oração subordinada. Aí, quando você identifica que ela veio introduzida no período por um pronome relativo, pronto, acabou, você já tem a resposta. Ela é subordinada adjetiva. Então, aí você recordou as conjunções, introduzindo orações no período, quando ela é coordenativa, que tipo de oração que ela relaciona, quando ela é subordinativa e os dois tipos de orações que ela relaciona, que nós falamos até agora. Agora vejamos o terceiro. Só para não esquecer, esta aqui, que você usou para introduzir uma oração subordinada substantiva, você vai chamar de conjunção subordinativa integrante, perfeito? Se introduziu a oração adjetiva, é pronome relativo. Agora, nós vamos ver aquelas que vão introduzir as orações que nós vamos chamar de subordinadas adverbiais. Então, é lógico, essas conjunções serão as conjunções subordinativas adverbiais, para que possam introduzir esse tipo de oração, tá vendo? Uma coisa tem tudo a ver com a outra. Então, se você estiver conseguindo identificar na oração uma conjunção, porque ela relaciona duas orações, subordinativa, porque elas relacionam orações dependentes entre si, dentro do período, e adverbiais, e se fala assim, essa é subordinativa adverbial, então você já sabe, aquela oração que aquela conjunção trouxe é uma oração subordinada adverbial. As orações subordinadas adverbiais têm esse nome porque elas trazem circunstâncias, vários tipos de circunstâncias diferentes para dentro do período. E você já está familiarizado com essa palavra, porque quando você estudou advérbio, nós falamos que é a palavra que indica uma circunstância e pode modificar o verbo, um adjetivo ou outro advérbio, não lembra disso? Então, se você tiver uma oração trazendo também para o período uma ideia de circunstância, ela está fazendo o papel que um advérbio faz. E se advérbios na função sintática deles, na função sintática, você sempre vai classificar um advérbio como adjunto adverbial, então, uma oração subordinada adverbial também vai fazer essa função. Elas vão funcionar na oração como se fossem um adjunto adverbial. Por isso que elas têm esse nome. Então, elas vão indicar uma circunstância. É isso que vai fazer. Agora, como elas são várias, nós vamos estudar 9. Veja bem, causal, concessiva, condicional, conformativa, final, proporcional, temporal, comparativa e consecutiva. Então, 9 tipos. Então, antes de a gente ficar assim, nossa, são muitos tipos, como é que eu vou ficar decorando? Olha aqui, olha as conjunções, ok, por quando, pois que, visto que, uma vez que, já que, desde que. Como é que eu vou decorar isso? Depois, quando eu passar para a próxima concessiva, tem mais um punhado e assim vai. Não é? Você não tem que decorar. Você tem que interpretar, você tem que entender o que é que aquela conjunção faz dentro do período. Você tem e você vai chegar à resposta. Assim, quer ver? Se você disser que a conjunção é subordinativa, adverbial, causal, é lógico, é porque ela trouxe uma causa ali para o período. Ou seja, você está com um período composto e a conjunção causal vai introduzir uma oração que é a causa daquilo que aconteceu na oração principal. Veja bem,
Ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Observe que aqui tem o verbo fazer e aqui tem o verbo dispor. Ele não fez a pesquisa. Então, você observa aí que já tem uma oração. E aqui vem uma outra oração tendo uma relação de sentido com a primeira. Eu já vou avisando isso, porque senão você fala assim, eu não achei que era subordinada, porque quando eu falei ele não fez a pesquisa, já deu para entender perfeitamente. Quando a oração for subordinada adverbial, em geral ela faz parte de um período em que você vai ler pelo menos uma das orações e já vai ter sentido. Mas se você observar as duas, você só disse essa segunda aqui, ó, não dispunha meios, você só disse essa segunda oração porque você disse essa primeira aqui, ó. Ele não fez a pesquisa. Então, se você pegar só essa segunda, ele não dispunha de meios. Ele não dispunha de meios. Se você falar só isso, aí você pensa, mas meios para quê? Né? Então, para fazer a pesquisa. Então, você vê que, se você olhar só uma, em geral, nas orações adverbiais, vai acontecer isso. Em geral, a oração principal tem sentido. É porque nós trabalhamos com a oração subordinada substantiva, aquela que você pode transformar em isso, substituir por isso, e sempre a oração principal delas não tem sentido, e a subordinada que vem completar o sentido. Agora, aqui você já vê que a oração principal nos parece ter sentido. Então, se você olhar só assim, você vai ficar pensando em coordenadas, mas não, porque não termina aqui, o período continua, porque não dispunha de meios. Então, se você falar só essa segunda oração que não tem sentido, então, pronto, elas estão relacionadas sim. E se uma precisa da outra dentro do período, então você tem oração principal, aquela que não vem com conectivo, o conectivo faz parte da subordinada, então essa aqui é a oração subordinada. Ótimo. Então, se essa é a oração subordinada, porque ela traz uma causa, já vou falar que é causa, porque você já sabe, está no exemplo da causa. Ela traz uma causa em relação ao que ocorreu na oração principal, então, pronto, ela é subordinada. Então, aqui você tem uma conjunção subordinativa, ok? Subordinativa. Aí você vem agora e raciocina. Ele não fez a pesquisa. Aí, ó, por quê? Você quer saber qual é a causa, qual é a razão, qual é o motivo, qual é a circunstância que o levou a não fazer a pesquisa. Aí eu vou te dizer qual foi a circunstância. É porque ele não dispunha de meios. Então, isso causou a pessoa não fazer a pesquisa. Entendeu por que era a causa? Né? Ótimo. Olha, então o porquê já é conhecido nosso, né? Nós já estudamos, por exemplo, na ortografia do emprego dos porquês, e nós falamos lá que o porquê junto e sem acento é sempre conjunção, certo? Só que ele pode ser conjunção explicativa ou conjunção causal. Aqui ele não é explicando. A barreira entre explicação e causa é mínima, é muito tênue. Às vezes a gente fica pensando, por que não é uma explicação? Então você tem que ver por que não é uma explicação, porque não dispor de meios motivou a pessoa a não fazer a pesquisa. Então, primeiro, ele não tinha meios. Para o segundo acontecer de ele não fazer a pesquisa, tá? Quando é causa, existe essa relação. Um fato aconteceu primeiro, para depois o outro acontecer, certo? Então, aí é causal. Agora, o como é a conjunção causal mais comum, viu? Mas como ele pode ser outras coisas também, você vai ver. Como causal, ele sempre aparece no início do período. Ó. Como não se interessa por arte, desistiu do curso. Certo? Agora, então, veja bem, já tem esse exemplo aqui diferente, com ela começando, a conjunção começando o período, para que você se lembre que não quer dizer que a primeira oração é principal, só porque aqui a primeira foi a principal. Esta começou com o conectivo. Então, você tem que ver que o conectivo, nas subordinadas, ela faz parte da oração subordinada. O conectivo traz a oração subordinada para o período, certo? E observa que você poderia trocar de ordem essas orações. Só que, como eu já avisei, o
como, quando é causal, porque o como pode ser outras coisas, quando ele é causal, ele só ocorre no início do período, tá? Então, não tem jeito de falar assim, ó, desistiu do curso como não se interessa por arte. Então, não tem jeito. Se eu quisesse colocar essa oração principal no início do período, eu tinha que trocar o como por um porquê, por exemplo. Ó, desistiu do curso porque não se interessa por arte, desistiu do curso por quanto não se interessa, visto que, uma vez que, já que não se interessa por arte, certo? Ótimo. Então, você tem que ler, ouvir de novo esse comentário, ler as conjunções, aplicar nas orações e, sobretudo, interpretar, ok? Vamos para o 2, concessiva. A palavra é um pouco complicada, mas aí você vai entender só que ela expressa uma ressalva. Aí eu vou colocar uma outra palavra que não é exatamente aquilo, mas eu vou colocar aqui, ó, contradição. Não é exatamente contraditório, exatamente isso, mas se você, às vezes, você não se lembra de ressalva, que ressalva também não é uma palavra tão comum, mas contradição é uma palavra bem conhecida. Todos nós, no nosso grau de formação, nós sabemos o que é uma contradição. Então, olha, vai contradizer, certo? Então, vamos lá, vamos interpretar. A conjunção subordinativa adverbial, essencialmente, que vai ser sempre concessiva, nunca vai ser de outra classificação, é o embora, certo? Então, aqui, ó, fomos visitá-lo. Pronto, aqui tem um verbo, aliás, tem a locução verbal, né? Nós fomos visitá-lo, o sujeito está oculto. Então, pronto, já falei uma oração. Embora fosse tarde. Então, de novo, eu vou repetir aquela explicação do slide anterior. Você pode falar assim, mas para mim essa oração aqui ó, já tem sentido, vamos visitá-lo. Então, por que é subordinação? Porque, de novo, vou repetir. Então, fala só, embora fosse tarde. Faz sentido você chegar para alguém e falar só isso, ó, embora fosse tarde. Ponto final, acabou. O que é que você quer dizer com embora fosse tarde? Embora fosse tarde, nós fomos visitar. Agora fez sentido, tá vendo? Então, continua tendo pelo menos uma oração aí que precisa estar junto com a outra para que tenha sentido. Então, pronto, tem subordinação, certo? Então, esta conjunção é a conjunção subordinativa. E por que que ela é adverbial, como a anterior também, que nós estávamos falando agora das causais? Por quê? Porque se você viu que tem subordinação, você tem que se lembrar daqueles detalhes anteriores. O isso, o qual, a qual, os quais ou as quais, ou seja, que é pronome relativo. Por quê? Porque se aqui, se coubesse o qual, era pronome relativo e a oração subordinada era adjetivo. Se coubesse o isso, era conjunção subordinativa integrante, não é o isso que é a conjunção. O isso é só o bizu, o isso é só o macete. Mas se eu pude colocar o isso lá na oração, é porque, por exemplo, um que ou um se ou palavra equivalente que estiverem ali, palavras equivalentes, vão ser essas aqui vão ser conjunções subordinativas integrantes, ou se tiver palavra lá também equivalente, que dá para eu substituir a oração por isso, pronto, acabou, eu tenho certeza que a oração é subordinada substantiva. Então, pronto. Para ser conectivo subordinativo, ou é pronome relativo, ou é conjunção integrante, que é quando cabe o isso lá na oração, ou então ela é subordinativa adverbial, certo? Ou seja, vai por exclusão, exclui essas duas possibilidades aqui, ó, exclui essas duas, que sobra para ser conjunção subordinativa adverbial, certo? E se é subordinativa adverbial, é lógico que esta oração é subordinada e é adverbial, lógico. A conjunção subordinativa adverbial é tudo uma coisa só, certo? Então, beleza. Então, agora veja bem, por que concessiva? Por que contradição? Ora, porque no senso comum, quando se é tarde, nós não vamos fazer visitas para as pessoas, não.
certo? Então, se for para fazer visita para uma pessoa quando estiver tarde, é porque tem algum problema. Porque senão, imagina, a gente sai de casa 11 horas da noite, vamos supor, para ir fazer uma visita. A pessoa está lá já dormindo ou querendo ir dormir, e você chega, né? Então, o que dá para entender? É que entre as duas orações existe uma ideia contrária, uma ideia de contradição. E quem foi que relacionou essa ideia entre uma e outra oração? Foi o embora. Então, quem relaciona as ideias entre as orações é a conjunção. Você viu que a segunda oração só faz sentido dita com a primeira aqui. Então, a conjunção é subordinativa. Eu não posso colocar isso aqui, fomos visitá-lo isso. Eu não posso colocar o qual, fomos visitá-lo o qual, fosse tarde. Não posso. Então, não é integrante, não é um pronome relativo. Então, não é nada mais do que uma conjunção subordinativa adverbial. E, pelo contexto, eu tenho que falar que ela é concessiva. Esse é o nome dela, é a relação que ela traz no período, tá? Agora, conquanto, o conquanto, você tem que decorar que ele é a mesma coisa de um embora. Embora amava, não era amado. Apesar de que a amava, ele não era amado. Mesmo que ele amava, ele não era amado. Tá entendendo? Olha elas aqui, ó. Ainda que amasse, não era amado. Apesar de que, se bem que a amava, ele não era amado. Por mais que ele amava, não era amado. Posto que a amava, não era amado. Então, estas que você tem aqui, ó, viu? Todas, elas vão fazer o papel de conjunção concessiva, porque elas vão trazer para o período uma relação de ressalva, de contradição, certo? E por que eu estou preocupada com quanto? É porque é uma palavra que nós nunca vamos usar no dia a dia, mas ela vai aparecer. Então tem que decorar. Com quanto é concessiva, tá? Aqui, ó. Com quanto? Concessiva, tá? Mas tem que dar conta de relacionar com o embora, porque tem outros com por aí, senão você vai confundir depois, né? Eu não desistirei. Pronto, é uma oração. Todos me abandonam. Olha aqui, ó, todos me abandonam. Eu não desistirei. Olha, se a gente for, é claro, eu também sou assim, tudo bem, mas olha a lógica. Uma vez que todos abandonam a gente, seria fácil a gente desistir. Mas eu vou desistir? Não. Então eu vou fazer aquilo que contraria o senso geral, certo? Então, o mesmo que veio trazer essa ideia de ressalva. É como se eu fosse corrigir alguma ideia que você pudesse ter, alguma interpretação que eu pudesse ter, porque todos me abandonaram, né? Então, todos me abandonaram, mesmo assim não desistirei, certinho? Então, ótimo. Vamos para condicional. Condicional é muito fácil, porque ela vai trazer uma ideia de condição, uma hipótese em relação à ocorrência da oração principal. Por exemplo, se precisar de minha ajuda, telefone-me. Eu sei que se eu falasse só assim, ó, telefone-me, você entendeu? De repente você pode me telefonar. Então, tudo bem, ela faz sentido, mas vou falar pela terceira vez. Em geral, quando nós estamos num período composto e a oração é subordinada adverbial, em geral, a oração principal tem sentido sozinha. Mas quando você fala aquela que é subordinada, você vê que ela só tem sentido se você falar junto com a principal, que ó, se precisar de minha ajuda, não, se precisar de minha ajuda, é claro que dentro de algum contexto, se eu falar só isso aqui, poderia, né? Você tá lá passando trabalho, aí eu vou lá, te visito e tal, e nem falo para você telefonar, mas só falo assim, ó, se precisar de alguma ajuda, então, pelo contexto que nós vivemos naquele momento ali, você está entendendo. Mas agora eu quero que você entenda que isso aqui está isolado de qualquer outro contexto. Só isso aqui. A pessoa chega e só fala assim, ó, se precisar de minha ajuda, aí você pode até pensar assim, será que é para eu telefonar? Será que é para eu ir à casa dela? Será que é para, se eu precisar da ajuda dela, procurar o vizinho? Né? Quem sabe? Então, você fica sem saber exatamente o que quer dizer. Então, pronto, instalou-se a ideia da subordinação, da dependência de eu dizer a outra coisa. Então, você está diante de uma oração subordinada. Então,
é lógico que a conjunção é subordinativa, certo? Agora, por que, mais uma vez, eu vou chamá-la de subordinativa adverbial? Porque eu posso colocar isso aqui? Isso, telefone-me. Não posso. Então não é conjunção integrante. O qual precisar de minha ajuda, telefone. O qual precisar de mim. Não dá certo também não. Então, se não deu certo o pronome relativo, não deu certo a conjunção integrante, sobrou a conjunção subordinativa adverbial. Perfeito? E aí você sabe que se, que é a mesma coisa de caso, ó, se precisar de mim, ou caso precise, né, de minha ajuda, quando o se corresponde a caso, você tem um se que indica condição. Estou frisando isso porque você sabe que o se pode ser muitas outras coisas, tá? Então, ótimo. Não irei ao escritório hoje. Ótimo, já deu para entender. Mas agora, se eu falar assim, ó, haja algum negócio muito urgente. A não ser que haja algum negócio muito urgente, se eu falar só isso, mesmo que eu falo tudo aí, ó, a não ser que haja um negócio muito urgente, o que será que vai acontecer? Né? Pode ser qualquer coisa menos não irei ao escritório. Então, a segunda faz sentido dita junto com a primeira. Então, esta primeira é a principal, esta segunda é a subordinada, e esse a não ser que é a locução conjuntiva subordinativa, porque já falamos que aqui a oração é subordinada, e é adverbial. Por que que é adverbial, meu Deus? Porque lembra do isso, lembra do qual? Então, não irei ao escritório hoje, isso não pode. Então, não é conjunção integrante. Não irei ao escritório, o qual haja algum negócio. Não pode. Não é pronome relativo que você tem aqui. Então, sobrou para ser conjunção subordinativa adverbial. Mais de uma palavra? Locução. Pronto? Beleza? Então, vamos lá. E aí tem outras para que você possa treinar. Aí, ó, contanto que precise de minha ajuda, telefone-me. Quer dizer, não é para telefonar de qualquer forma, não, é só se precisar da minha ajuda, né? E assim vai. Desde que precise de minha ajuda, né? Telefone-me. Conformativas. Olha, conformativas, é claro, a palavra te faz pensar em conformidade. E aí também te faz pensar em conforme. Então é ótimo você relacionar aí, ó, a a conjunção principal das conformativas já aparece com a palavra conformativa. Então, é fácil de lembrar. Mas se aparecer uma outra que não esteja aparecendo, então você precisa saber o que é uma conformidade. Quando as coisas estão, por exemplo, vamos dizer no popular, nos conformes, quer dizer que está tudo de acordo, né? Está tudo conforme manda o figurino, então está de acordo, certo? Então, olha só o exemplo. O passeio ocorreu conforme havíamos planejado. Então, você vê que está tudo em acordo aqui, certo? Então, quando você percebe essa sensação de igualdade, quer dizer, as coisas aconteceram do jeito igual a gente esperava, então tem a ideia de conformidade no período. E aí você separa as orações. O passeio ocorreu. Ótimo, entendi. Conforme havíamos planejado. Ótimo, se eu falar só conforme havíamos planejado e não disser a primeira oração, fica sem sentido. Isso porque essa conjunção é subordinativa. O passeio ocorreu, isso não dá. O passeio ocorreu, o qual não dá. Então, conjunção subordinativa adverbial, trazendo uma oração subordinada adverbial para o período, certo? E aqui apareceu o como. Aí você se lembra, já apareceu o como agora mesmo. Sim, apareceu o como que você poderia substituir pelo porquê, porque estava dando ideia de causa. Agora aqui, ó, eu fiz porque ordenado, não tem jeito. Então, já sabe que é a mesma palavra como, mas não é o mesmo sentido. Aqui você poderia falar, eu fiz conforme ordenado. Tá vendo? Então, o conforme é sempre conformativa. Então, se o conforme cabe aqui, é porque esse como agora é também uma conformativa. Eu fiz é a primeira oração, a oração principal, como ordenado é a subordinada adverbial, porque esta oração aliás, desculpa, esta conjunção é subordinativa adverbial.
Se você falar assim, eu poderia colocar isso aí, ó, eu fiz isso, tudo bem, você poderia colocar, mas é disso que eu estou falando? Eu estou falando que você fez alguma coisa? Não, eu estou falando que você fez algo de acordo com o que nós havíamos ordenado. Então, não misture as coisas, tá? Então, se você acha que pode colocar o isso aqui e deu certo, então tem que manter o mesmo sentido. Manteve o sentido de as coisas terem acontecido de acordo com as ordens? Não. Então, não pode colocar o isso aqui, não pode colocar o qual. Então, não é integrante nem é relativo, então é subordinativa adverbial, ok? E o segundo também, arrume a exposição segundo as ordens do professor, quer dizer, conforme as ordens, como o professor ordenou, e assim vai. Finais. Quando a gente fala em finais, não quer dizer que é fim de acabar, não. É final de finalidade, de objetivo com que se realiza a oração principal. Por exemplo, toque o sinal. Por que você quer que toque o sinal? Para que todos entrem no salão. Tá vendo? Então, o para que veio trazer a finalidade de você tocar o sinal, certo? O objetivo de tocar o sinal. Então, quando uma oração traz esse objetivo, o objetivo da primeira, a finalidade da primeira, é porque você está ali com uma conjunção ou locução, né, duas palavras ou mais, vai ser locução, mas não importa, é o mesmo valor. Você está com a locução conjuntiva, subordinativa, adverbial, final. Por que final? Porque ela indica finalidade. Ó, toque o sinal para que todos entrem no salão. A conjunção, ou melhor, a locução conjuntiva, que é sempre indicativa de finalidade, é o a fim de que, certo? A fim de que. Então, ó, toque o sinal a fim de que todos entrem no salão, tá vendo? Para você aprender a substituir e não errar nunca. Aproxime-se para que possamos vê-lo melhor ou a fim de que possamos vê-lo melhor, certinho? Então é isso aí. Proporcional. Quando eu falo em proporção, ó, eu falo a palavra, não quer dizer que é aquilo oficialmente, aquele sinônimo, mas é a palavra que ajuda a pessoa a lembrar. Por exemplo, proporção tem a ver com medidas, certo? Medidas. E quando a gente fala medida, já cai na locução conjuntiva que é essencialmente proporcional. É a medida que. Então, aqui, ó, introduz uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da principal. Quer dizer, as coisas acontecem de acordo com uma medida, né? Como se fosse assim, de acordo com uma proporção, ou para mais ou para menos, quer ver? O preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam. Então, enquanto esses aqui diminuem, na mesma proporção que eles diminuem, o preço aqui fica mais caro. Então, quer dizer, dá para medir o tanto de produto, né? O tanto que eles estão escasseando, e aí a medida, numa determinada proporção, a gente chega ao preço que eles têm. Então, é isso que é proporção. Olha, quanto mais reclamava, menos atenção recebia. Aí, ó, separei duas orações, ó. Reclamava, menos atenção recebia. Então, quer dizer, quanto mais reclama, menos atenção recebe. Então, é uma proporção, tá vendo? Aumenta a reclamação, diminui a atenção, certo? Então, estamos fazendo o quê? Uma medida, estamos fazendo uma proporção entre as duas ações, entre a ação de reclamar e a ação de receber. Então, esse quanto aqui é uma conjunção subordinativa adverbial proporcional, mas sempre para fazer essa ideia de proporção, ele vai estar acompanhado de palavras como mais ou menos, tá? Poderia ser mais, viu? Por exemplo, quanto mais reclama, mais atenção ganha, porque às vezes pode acontecer isso, né? Ou então, quanto mais estuda, mais aprende, tá vendo? Então, quanto menos come, mais emagrece. Aí, é a proporção, tá vendo? Tudo é proporção. E aí tem outras para você ler e pensar sobre elas. Temporais, é claro, a palavra já diz tudo. O que ela diz? Que você vai estar diante de uma circunstância de
tempo em relação ao fato que foi expresso na oração principal. Que a briga começou, já é uma oração. Aí você pode tornar a repetir, aí eu já entendi. Então, por que não é coordenada? Não é coordenada porque a segunda só tem sentido se você disser junto com a primeira. Diga só assim, ó. Assim que saímos da festa. Está todo mundo esperando alguma coisa. Por quê? Porque não faz sentido. Então, o que que tem assim que saímos da festa? O que aconteceu? A briga começou. Tá vendo? Poderia ser qualquer outra coisa. Você só sabe exatamente o que é quando você diz as duas juntas. Então, não importa se você encontrou um sentido completo na primeira. A segunda só faz sentido dita junto à primeira. Então, você tem subordinação aqui. Se você tem subordinação, a briga começou é uma oração, saímos da festa é outra oração, então esse assim que é a locução conjuntiva que liga as duas orações. E quando eu falo assim que, eu quero dar a ideia do momento que as coisas aconteceram. Momento é tempo. Então, esse assim que, logo que, antes que, depois que, desde que, tudo vai dar a ideia de tempo num contexto como esse, certo? Então, ótimo, é aí que você vai dizer que isso é uma locução conjuntiva, subordinativa, já sabe por quê, não precisa de eu repetir. Adverbial temporal. Mas por que que é temporal? Não, temporal não precisa nem perguntar, né? Assim que sai naquele momento que a briga começou, é quando? Naquela hora, certo? Então é tempo. Por que que é adverbial, professora linda? Olha, é adverbial porque você não pode colocar isso aqui. A briga começou isso. Você não, então não é integrante. Você não pode colocar o qual, a briga começou o qual saímos da festa. Então não é um pronome relativo. Então não é nenhum desses dois conectores subordinativos que estudamos. E nós sabemos que são três conectores subordinativos. O pronome relativo é, mas não pode. A conjunção integrante é, mas não pode. Então, sobrou o quê? Conjunção subordinativa adverbial, ok? E dentro desse contexto, ela indica tempo, por isso, temporal aqui. A cidade ficou mais triste. Ah, é mesmo, ficou mesmo depois da pandemia, né? Não, depois que ele partiu, tá vendo? Você pode até falar, a cidade ficou mais triste, a pessoa pode até entender, mas pode entender errado também. Agora, a segunda, depois que ele partiu, fala só isso para a pessoa. Depois que ele partiu, o que é que tem depois que ele partiu? Você arrumou outro? Não. Então, você chorou? Não. Então, o que aconteceu depois que ele partiu? A cidade ficou mais triste. Ah, é mesmo. Então, eu tenho que falar a segunda, só tem sentido se eu falar a primeira também. Então, tem subordinação, não tem? Ótimo. Se tem subordinação, tem oração principal, oração subordinada. Se tem oração subordinada, tem conjunção subordinativa. E são três conectores subordinativos que nós estudamos até agora, ok? Não é conjunção integrante, porque eu não posso colocar isso. A cidade ficou mais triste, isso não posso. Então, esse depois que não é integrante. A cidade ficou mais triste, o qual ele partiu não está certo, viu? Está errado, não tem coerência. Então, pronto, sobrou o quê? Conjunção subordinativa adverbial, ok? E o depois que está marcando o tempo, o momento, o quando que a cidade ficou mais triste. Por isso é temporal. Leia as outras e vai dar tudo certinho. Comparativa, mais fácil do que beber água. Por quê? Comparativa indica, é lógico, uma ideia de comparação, né, em relação à oração principal. E quem é que, no nosso grau cultural, que não sabe ver uma comparação quando ela existe? Por exemplo, olha só, o jogo de hoje será mais difícil que o de ontem. Vamos fazer como as crianças fazem. Ele é preguiçoso tal qual o irmão é. É claro que está comparando o jogo de hoje com o de ontem. Está querendo fazer igual às crianças, então está se comparando com as crianças. Ele é preguiçoso, o irmão também é, está comparando. Então, aí você tem que saber separar as orações e ver um detalhe que nós vamos comentar agora. Então, fique atento, vamos lá? O jogo de hoje será mais difícil. Essa é uma oração. Tudo bem, já sei o que você pensou. Ela já tem sentido completo sozinha. O jogo de hoje será mais difícil, já deu para entender.
perfeito. Mas se eu disser simplesmente que o de ontem, que o jogo de ontem, que o jogo de ontem, o jogo de ontem foi... O que é que você está falando? Tá vendo? Tem que falar as duas para fazer sentido a segunda, tá? O jogo de hoje será mais difícil que o de ontem. Ah, agora eu entendi. O jogo de ontem foi difícil e o de hoje não será mais. Então, estou comparando sim. Tem subordinação, sim. Então, se tem subordinação, eu tenho a oração principal e oração subordinada. Então, esta palavrinha que estabeleceu a ligação é a conjunção subordinativa. Eu não posso colocar isso. O jogo de hoje será mais difícil isso. Então, não é integrante. O jogo de hoje será mais difícil qual de ontem? Não pode colocar pronome relativo. Então, é conjunção subordinativa adverbial. E eu fiz uma comparação, então ela é adverbial comparativa. Agora, você pode estar observando o seguinte, mas aqui eu não estou vendo verbo. Isso, não está vendo verbo, sabe por quê? Porque muitas vezes, quando a oração subordinada é adverbial, o verbo dessa oração pode vir oculto, elíptico, porque ele vai ser o mesmo verbo da primeira oração. É o verbo ser, quer ver? O jogo de hoje será mais difícil que foi o de ontem, ou que o de ontem foi, continua com o verbo ser, só que no passado, porque foi ontem, né? Mas é o mesmo verbo. Então, o contexto já conta pra gente, não precisa repetir. É oração com o verbo elíptico, porque é o mesmo verbo da primeira oração. Vamos fazer como as crianças, que eu poderia ter colocado, aliás, eu coloquei ponto final aqui, só porque depois eu escrevi o fazem dentro do parênteses, para lembrar de novo você, que é, aqui é uma oração, vamos fazer. As crianças fazem assim, então vamos fazer como as crianças, é fazer igual às crianças, é se comparar com as crianças. Então, o como aqui é comparativo. É a conjunção, porque liga as duas orações. É subordinativa, porque eu preciso falar as duas orações juntas para fazer coerência. E é adverbial, porque eu não posso colocar isso, vamos fazer isso. Aí já muda o contexto. Não é o contexto que eu estou expressando com essa. Vamos fazer o qual? Não tem jeito também. Então, não é integrante, não é pronome relativo, então sobrou para ser subordinativa adverbial. E é a terceira vez que você viu como. Você viu como na causal, você viu como na conformativa e agora você viu como na comparativa. É isso mesmo. Por isso eu disse, não precisa decorar nada. Tem que interpretar o que é que está acontecendo ali, tá? Ele é preguiçoso tal qual o irmão. E o tal qual é o que está fazendo a ligação. E o é o mesmo verbo daqui, por isso eu posso colocá-lo ou não, mas é uma oração, porque nas comparativas o verbo pode às vezes estar oculto, porque ele será o mesmo da primeira oração, ok? Beleza. Então vamos para a consecutiva, que quer dar uma ideia de consequência. Muito fácil de a gente compreender também. Por exemplo, a dor era tanta... Nossa, então eu entendi, ela estava sentindo dor. Mas agora, veja bem, a moça desmaiou. Tudo bem, dá para entender que a moça desmaiou, mas você observa que o sentido das duas está totalmente ligado, porque a moça desmaiou por causa da dor, certo? Por causa da dor. Então, não vem pensando que aqui está coordenada, elas estão subordinadas no sentido aqui, certo? Porque uma motivou a outra. Então, se uma fez a outra acontecer, se uma oração fez a outra acontecer, elas estão subordinadas, certo? Então, vejamos. A dor foi a causa, né? Então, olha, para você não misturar causa e consequência, porque tem as causais, que indica causa, logicamente, as consecutivas, que indica consequência, e onde existe causa, tem consequência, onde tem consequência, tem causa, para que você não confunda uma com a outra, saiba que causa é o que tem que vir acontecer primeiro. Então, o que aconteceu primeiro aqui? Primeiro a moça desmaiou, para depois ela sentir muita dor? Não, primeiro ela sentiu dor, para depois ela desmaiar. Então, o que acontece primeiro é a causa. Então, realmente, esta conjunção aqui não é causal, essa conjunção é consecutiva porque ela faz parte da oração que trouxe a
consequência para o período, a consequência da dor. Então, ela é conjunção, subordinativa, adverbial, consecutiva, porque ela trouxe ideia de consequência. Estudou excessivamente, de modo que ficou louco. Olha aí, não precisa se preocupar não, essa frase aqui é mentirosa, tá? Ninguém fica louco de estudar, não. Pode estudar, que eu garanto que você vai continuar bem lúcido, tá ok? Então, aqui, ó, ele estudou muito. Aí, o que aconteceu? Ele ficou louco, né? Então, o que você está vendo? Que isso aqui causou isso aqui. Então, esse de modo que veio trazer o que para o período? A consequência de estudar muito, ok? Então, beleza. Então, aí você vai sabendo que ó, tem mais aqui embaixo para que você treine, mas é interpretação. Primeira questão. Se o Estado reduzisse a tributação de determinado setor da economia, os custos desse setor diminuiriam. Apresenta do período em que se insere noção de... Aí você já vai, ó, se o Estado reduzisse a tributação, se, ou seja, caso o Estado reduza, então, quando eu ponho se, eu tenho ideia de... Vem direto para a condição. Porque uma vez que a diminuição dos custos do referido setor dependeria da redução da tributação sobre ele. Primeiro tem que diminuir a tributação para depois os custos diminuírem. Então, é a condição para diminuir na interpretação, e se você decorou um se, que significa caso, é sempre condição. É assim que você vai fazendo essa matéria. Os estagiários fizeram tudo como combinamos. É claro que você está falando aí que poderia também ser. Os estagiários fizeram tudo conforme combinamos. Conforme é conformidade, ok? Se você... Não, a terceira. As conjunções em destaque nas frases. Quando eu vejo o montante do fundo partidário, sou percorrido por uma dor muito forte. Ai, coitada de mim. O que mais precisaria queimar no Brasil para que a gente percebesse que patrimônio é algo que se vai para sempre? Essas palavras que estão destacadas assumem respectivamente a ideia de, vamos lá, quando, olha, em geral, porque vez ou outra pode trazer outro sentido, mas em geral, quando é tempo. Vamos ver se é tempo mesmo? O que acontece comigo? Sou percorrido por uma dor muito forte. Mas isso aí acontece sempre. Sempre é tempo. Não é sempre não. É quando eu vejo, mas de qualquer forma está relacionado à ideia de tempo. Então, tempo aqui já eliminou as... Opa, esse aqui também tem tempo, já eliminou a C e a B, certinho? B e C estão fora. O que mais precisaria queimar no Brasil para que a gente percebesse? Será que eu poderia colocar no lugar do para quê? A fim de que a gente perceba, é porque às vezes mudando a conjunção, o sentido continua mesmo, mas o verbo às vezes tem que conjugar de forma diferente. Então, o que mais precisaria queimar no Brasil para que a gente perceba que patrimônio é algo, pode dar certinho a fim de que, e a fim de que é sempre finalidade. Então, fechou na letra D. Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madrid. Embora, aí ó, tá vendo o que é bom a gente, certos momentos a gente tem que memorizar mesmo. Já falei que o embora é sempre o mesmo tipo de conjunção, né? Embora as autoridades locais, então você já está vendo o quê? Que uma avalanche de patinetes. Então, encheu o centro de Madrid de patinetes, embora as autoridades locais tivessem pedido que esperassem a aprovação da nova legislação. Pronto, você já interpretou. Aconteceu o contrário do que as autoridades queriam. Então, o que nós temos? Isso é causa? Não. É comparação? Também não. Alternância? Nem existe alternância nas subordinativas. É consequência? Não. É concessão? É contradição? É contradição. Falei que aconteceu o contrário do que as autoridades previam. Então, é uma concessão e, embora, é sempre concessiva.
em mente e corpo são indissociáveis, assim como na antiguidade já se ensinava. Ah, então vamos lá. Será que eu tenho aqui em mente e corpo são indissociáveis? Mente e corpo são indissociáveis. Assim como, quer dizer, do mesmo modo, do mesmo jeito, né? Ensinava na antiguidade. Será que eu posso pensar que esse assim como é uma conformação ou uma comparação? Porque olha, o que mais você poderia confundir seria nessas duas, porque concessão é contradição, que não está contradizendo nada. E causa é quando uma provoca a outra, uma que não está provocando a outra. E consecução é consequência, é quando é resultado da provocação. Então, essas três elimina facilmente, viu? Elimina facilmente. Então, vamos lá. Será qual que está mais propício aqui? Está comparando ou será que está em grau de conformidade? Mente e corpo são indissociáveis, assim como na antiguidade já se ensinava. Ensinava dessa forma, nesses conformes. É conformação, pode acreditar. Você poderia colocar um conforme aqui, ó. Viu que dá certinho? Conforme na antiguidade já se ensinava. Os estagiários fizeram tudo como combinamos. Lá vem de novo como. Ó, conforme combinamos. Então, quer dizer que foi de acordo com o combinado, tá vendo? Não tá, não é comparando, não. Não é uma comparação de coisas iguais, não. É as coisas acontecendo nos conformes. Então, de novo, você tem uma conformativa. Conjunção subordinativa adverbial conformativa, que indica, então, claro, conformidade. A alternativa em que a expressão estabelece relação de causa. Olha, causa. Olha, você sabe muito bem que, portanto, é conclusão. Eu não precisa perder tempo. Você sabe muito bem que caso é condição, viu? Se é difícil um processo, caso haja um difícil processo, é condição. Só para mostrar as coisas que a gente já traz de cor na cabeça. À medida que lembra medida, e medida que é conformidade, né? À medida que, ou seja, é uma ideia de conformidade. Espera, não é conformidade, não. É proporção, viu? É proporção, viu? Ideia de proporcionalidade. E tem mais uma também, que eu tenho certeza que não é causa. Para quê? Para que nunca é causa, para que sempre vai ser finalidade, porque eu posso colocar a fim de que, viu? A fim de que. Então, olha aqui, mexemos aqui, aqui, aqui. Mexemos em todos, só não mexemos na letra A. Sabe por quê? É porque a letra A que é a resposta. Quer ver que tem causa ali? No difícil processo de reintegração, a literatura pode ser um meio eficaz. A literatura é um meio eficaz, visto que devolve à sociedade uma pessoa disposta a reescrever sua história. Então, porque ela pode devolver uma pessoa capaz de escrever a sua história, a literatura vai ser um meio eficaz. Então, realmente, isso aqui vai ser a causa, e a literatura ser um meio eficaz vai ser a consequência. Então, a letra A, e você pode colocar, ó, por que devolve, já que devolve, para você lembrar de outras que são realmente causais. Agora, ó, o portanto é sempre conclusiva, caso haja difícil processo de reintegração, então é uma coisa falar se é condição mesmo, à medida que ocorre, então, é uma proporção, e a literatura pode ser um meio eficaz para que se devolva à sociedade, a fim de que se devolva à sociedade uma pessoa disposta a escrever sua história. Letra A. Quanto mais discriminadas, mais expostas. Quanto mais, quanto menos, menos, tá vendo? Lembra disso? Isso é proporção, certo? Então, quanto mais discriminadas, mais expostas a se infectar estarão as populações. Evidencia-se uma relação semântica de proporção, não tem outra não, tá? Assinale a alternativa que dá continuidade à frase, introduzindo a ideia de condição. Ó, condição, já está pedindo que é condição. Cadê? Aqui.
condição. Então, aqui, ó, quando me faz lembrar de tempo. Caso queira, se quiser, tá vendo a condição aí, gente? Por mais que, nossa, a coisa vai acontecer ao contrário. Por mais que eu queira, ele não quer. Então, ó, tá vendo? Tá acontecendo ao contrário, não é condição, é concessão. Para que, a fim de que, isso aqui é finalidade. E o a fim de repetiu a finalidade, viu? Então, aqui, ó, largar as redes sociais é a maneira mais certeira caso queira resistir à insanidade. Então, isso aqui é uma ideia de condição, né? É a condição para que você veja que largar as redes sociais é a maneira mais certeira. Ou seja, qual é a condição? Se você quiser resistir à insanidade, se você quiser ficar louco, entendeu? Então, isso é condição. Agora, se você falasse quando quiser resistir, aí era tempo. Se você falasse por mais que queira resistir, aí é concessão. Para que? Ou a fim de que? Aí seria a finalidade. Então, é a letra B, sem pestanejar. E os seus tipos são tão variados quanto a criatividade humana permite. Então, a criatividade humana permite variação. E os seus tipos são variados da mesma, né, relação ali. Então, de que não está corrigindo, não é uma condição para nada acontecer, não é o assunto de alguma coisa, não é o meio para alguma coisa acontecer, é simplesmente comparação. Seus tipos são tão variados quanto igual, tá vendo? Feito a criatividade humana. Perfeito? Beleza. E o pensamento de hoje é justamente para ficar parecido com a nossa matéria. Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima dos seus sonhos. Então, quanto mais é proporção, ok? Então, até a próxima e muito obrigada pela atenção.